Olá, nono ano, beleza? Tudo tranquilo? Espero aí que todos vocês continuem muito bem. Espero que todos, você e a sua família, estejam aí continuando a passar esse momento aí de forma tranquila, com saúde e se cuidando. Espero também que todos tenham tirado as notas muito legais, ou seja, que todas as notas de vocês tenham sido azuis, né? Beleza? E quem sabe quando retornarmos às aulas vocês lá não estejam no mural, né, do aluno destaque do bimestre. Isso é bacana, isso é legal, é bom para você, é a recompensa sua, com certeza seus pais vão ficar felizes, né, os seus pais, e o maior beneficiado é você, porque isso demonstra que você se esforçou, que você estudou e que você merece tirar as notas que você tirou. Espero que ninguém tenha ficado de recuperação, naturalmente. Mas enquanto isso, nós vamos seguindo, vamos caminhando mais um pouco. Nós já temos falado aí nesse tempo aí sobre alguns assuntos. Já falamos sobre liberdade, estilo de vida, já falamos sobre relacionamento, falamos sobre escolhas, falamos sobre comunicação. E agora nós vamos entrar numa outra etapa, um outro assunto, e nós vamos falar um pouco sobre vida. E aí vamos aí dialogar, vamos passar algumas orientações, vamos citar alguns textos bíblicos naturalmente. Vamos buscar orientar você dentro daquilo que a gente tem um pouco de conhecimento, com o seu conhecimento que você já tem, da orientação dos seus pais, para a gente poder caminhar mais um pouquinho. Fique aí plugado, fique esperto, fique firme aí, para que a gente possa então caminhar um pouco mais. Bom, nós vamos falar de vida, e para começar a falar de vida, naturalmente, vamos começar dando o conceito de vida, que é a vida. Diz assim, o conceito de vida. Eu procurei assim um bem simples, porque para não complicar, até porque o conceito de vida é simples mesmo. Diz assim: vida, propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Ou seja, vida é o que vai a partir do momento que você é concebido até a falta da existência ou morte. Tem alguns que não gostam de falar essa palavra, mas está lá, não tem como fugir dela, até a morte. Mas enquanto a morte não chega, graças a Deus, tomara que ela demore bastante, nós vamos falar sobre vida, que é o que nos importa, porque nós estamos vivos graças a Deus. E a gente vai começar, como diz o outro jogador de futebol, começar do começo. Vamos do princípio. Bom, e como não poderíamos deixar de falar e como não poderia deixar de ser, nós vamos à Bíblia, vamos ao Deus Criador, respeitando a sua religião, o seu pensamento, mas a grande verdade é que na Bíblia nós encontramos o parâmetro para darmos noção à vida, porque é lá que nós percebemos que a vida criada, ela também não só é criada, como ela faz sentido. Então vamos abrir lá no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. Eu quero ler com você alguns versículos para a gente bater um papo sobre esses versículos. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Pouquinha coisa, tranquilão. E eu acredito que eu já até citei esses textos para vocês em alguma outra ocasião, mas especificamente falando de vida, eu preciso aí citar eles. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e o 31. Diz assim o 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
E o 31 diz: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Bom, vamos lá. Vamos comentar algumas coisas no versículo 27. Depois a gente vai lá para o capítulo 2, o outro versículo 7, no 2:7, depois a gente lê, mas diz assim, o versículo 27 do capítulo 1: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, você, a Bíblia diz que você é imagem e semelhança de Deus. Não porque Deus tem um corpo físico, ele não tem. Porque nem nós, seres humanos, temos os nossos corpos parecidos. Está falando de um ser pensante, um ser que tem a capacidade de decidir, ser inteligente. Um ser que vai aprendendo e vai se desenvolvendo como ser humano. Deus não passa por esse problema de aprender, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas nós passamos, mas a imagem e semelhança de Deus, quando a Bíblia diz isso, é que você é uma pessoa racional, você é capaz, você é parecido nesse sentido. Deus deu um cérebro, uma mente para você, e nisso, né, imagem, semelhança, parecidos com Deus. E isso precisa ficar muito claro, você tem uma vida. Deus deu para você, deu para mim, deu para todos nós o quê? O dom da vida. E diz isso, nós fomos criados, Adão e Eva lá, nós aqui fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A única diferença é que Deus criou um homem do barro, da areia, do lama, não sei o que, do nada, soprou nele o fôlego da vida e tirou a mulher do homem, segundo o relato bíblico. Da costela do homem, Deus fez a mulher. Nós, para nascermos naturalmente, precisamos de que o homem e a mulher se conheçam, que construam uma família, e aí nós somos concebidos, e viemos ao mundo. Legal, fantástico, até porque vida é um milagre, e é um milagre de Deus. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, somos semelhantes a Deus nesse sentido que eu já disse para você, de seres pensantes, de seres que agem não segundo a emoção, pelo menos deve ser assim, e somos capazes de decidir sobre várias situações. Mas o versículo 31 diz que quando Deus cria o homem e a mulher, que é a narrativa do 27, diz que Deus olhou e viu que tudo que ele tinha criado tinha sido muito bom. E é interessante perceber que até a criação do homem e mulher, Deus disse que tudo que ele tinha feito era bom. E quando ele acaba de criar o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, Deus vai dizer que tudo que ele fez foi muito bom. Ou seja, Deus completou a obra com a vida humana. Olha só que coisa fantástica. Você é extremamente importante. Eu estou começando a aula falando sobre vida, falando sobre Deus, sobre a criação, porque isso é de suma importância para você. Por quê? Porque a gente tem as nossas crises humanas, nós temos os nossos pensamentos nem sempre legais, nós temos as nossas dúvidas, nós temos as nossas variadas situações de vida que acaba nos colocando algumas vezes contra a parede. Temos que pensar e pensar muito, refletir sobre várias coisas. E aí é importante ter em mente que a sua vida, ela é extremamente importante. Que você é uma obra-prima do Criador, uma obra-prima de Deus, e que Deus concedeu que você viesse ao mundo com um propósito. E eu sempre digo que o propósito principal de todo ser humano é viver para Deus, para Ele como Senhor. E aí o versículo 7 do capítulo 2 diz assim:
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, o homem já se tornou um ser vivente quando Deus soprou em suas narinas e deu o fôlego de quem? Da árvore, do barro, do bicho. Não, o fôlego dele, de Deus, para o homem. E o mesmo fôlego que Deus deu para Adão, deu para você. Só que, como eu disse, nós somos concebidos de maneira diferente. Deus deu a capacidade ao ser humano de gerar. Que coisa fantástica isso. Mas, de qualquer jeito, quem coloca em você, quem colocou em você, quem colocou em mim o fôlego da vida foi Deus. Porque tudo pertence a Ele. E se você, eu, se nós, seres humanos, não tivermos essa percepção de vida, a gente vive uma vida assim meio apática, sem graça. Parece que o nosso objetivo, sei que não é o seu caso que eu vou dizer agora, mas vou dizer assim mesmo. Parece que a gente vem ao mundo só para crescer, morrer. Nasceu, cresceu, morreu, não evoluiu nada. E a verdade não é essa. Prova disso é que você está aqui participando de uma aula, estudando um monte de matérias, se esforçando, tirando notas boas, porque daqui a pouquinho, ensino médio, daqui a mais um pouco, faculdade, vida profissional, vida familiar e vai embora. Percebeu? Por quê? Porque a vida ela é boa e precisa ser vivida com qualidade. Mas essa vida que foi dada a você, que foi dada a mim, que foi dada a nós, ela só fará sentido se nós vivermos com qualidade. Mas o que você precisa ter em mente é que vida é algo fantástico. Propriedade caracteriza os organismos vivos, naturalmente, cuja existência evolui do nascimento até a morte. Você já está em completa evolução. Nós só paramos de evoluir quando deixamos de existir. Enquanto nós vivemos, nós temos que evoluir, buscar evoluir, vamos evoluindo. Você não nasceu do tamanho que você está agora, naturalmente. Você foi concebido, ficou lá, guardadinho, sendo cuidado pela sua mãe e pelo seu pai também, naturalmente. Mas lá na barriga da mãe, cuidado, sendo acariciado, ouvindo palavras boas, você foi muito esperado e tal. E aí você nasce, você vem ao mundo, e aí você não tem noção de nada, um bebezinho que depende de todo mundo. E você vai crescendo, e você vai descobrindo que tem mão, que tem pé, que tem boca, que tem ouvido, que tem olho, que tem nariz. Que as suas mãos funcionam para alguma coisa, os pés para algumas outras coisas. Você vai juntando tudo e fica aquele negócio perigoso de ter que tomar mais cuidado com você, porque você começa a engatinhar, daqui a pouco começa a falar e não para mais. É um processo que vai continuando. E aí você vai amadurecendo, seus artelhos, acho que é isso, vão sendo firmados, e os ossos vão calcificando, e aí você vai começando a se posicionar. Você começa a falar, e você fala muito. E você começa a crescer, a se desenvolver fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. É um conjunto. A vida é isso. E aí você vai crescendo, vai evoluindo, e como eu disse, não para nunca. Algumas coisas param, né? Chega um determinado momento, você não cresce mais. Chegou, né, na altura que é aquela ali, você não cresce. Tá? Mas, intelectualmente falando, espiritualmente falando, não há limites para o crescimento. E profissionalmente também. Então, vê que a vida é um desafio, é desafiador. A vida é assim. Porque lá no Jardim do Éden, voltando lá a Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, era um desafio. Deus cria tudo e coloca eles no Jardim do Éden para que eles administrassem. Eles não eram donos, mas eram administradores. E quem administra cuida de algo que não é dele. Claro que pode ser
Você pode aí, quando crescer, ter a sua empresa. Pode ter ou não pessoas que não são da sua família trabalhando para você, mas você fundou a empresa, você é dono. Você vai administrá-la. Você paga os seus impostos e tal, que negócio meio assim, não tem jeito, tem que pagar. Mas a sua vida, e assim na verdade nem a empresa é nossa, porque tem nosso nome, administra tudo, mas paga tanto imposto, enfim, isso é uma outra história. Mas seguindo aqui, quando a gente fala de vida, há uma prestação de contas aonde aquele que vai cobrar o que você fez ou tem feito da sua vida é Deus. Não tem jeito. O que você fez? E todos, sem exceção, um dia teremos que responder por isso. Então, é importantíssimo cuidar da vida, porque lá no Éden, o que acontece? Há um direcionamento. É muito chato, é muito desagradável, é extremamente ruim para aquele que direciona, para aquele que manda, para aquele que orienta, enfim. Quando fala para fazer alguma coisa e não é feito, isso acontece. Por exemplo, se você, como adolescente, pré-adolescente, adolescente, né, no ano, pede alguém para fazer alguma coisa para você e a pessoa não faz, você não fica meio que aborrecido? Bebeu uma água aqui, a garganta está sequinha. Fica ou não fica? Não gera uma insatisfação? Sim. Pensa aí, trabalho em grupo. Quando a gente faz no sábado lá no colégio, a feira, que vocês apresentam a barraca com um monte de coisas muito legais, muito legal por sinal a feira. E às vezes alguns alunos reclamam. Poxa, fulano vai ganhar os pontos se não fez nada. Não se preocupa não, que os professores estão avaliando, estão sabendo disso. Por quê? Porque você e um outro grupo trabalharam a beça e alguns não fizeram muita coisa segundo a sua visão. Você fica chateado. Você deu a tarefa e chega na hora, a pessoa não fez. Mas fulano, isso vale ponto e tal. Não sei o quê. Aquelas... Desculpa, sei que no seu grupo não aconteceu isso, mas pode acontecer, pode. Você fica chateado e é normal. É normal. O problema é que da próxima vez vai ter mais e se dividir grupo, você não vai querer mais ficar no grupo daquela pessoa que não fez nada. É verdade? Sim. É um jeito de punir. Porque o fato de a pessoa não ter se saído bem, não ter cumprido a tarefa, leva você a pensar que da próxima vez você não vai querer essa pessoa no seu grupo. Verdade? Verdade. Mas em contrapartida, quando você tem um grupo que todos trabalham, no ano seguinte, na próxima feira, você vai querer o mesmo grupo. Verdade? Verdade. Porque você, poxa, professor, não dá para deixar aquele mesmo grupo? Claro que você vai passar de série e pode trocar de turma até alguns alunos. Você que vai para 1001, outro vai para 1002, pode ser. Mas se puder, o seu grupo que tirou o máximo, você não vai querer repetir? Sim. Da mesma forma que você não quer aquele que não cumpriu as tarefas, você não vai querer mais, mas você vai querer aquele que cumpriu a tarefa e que vocês formaram um grupo bacana. Sim. Na vida é desse jeito. Vamos para a vida real? Também, porque isso também é vida real. Mas vamos assim para a família. Quando seus pais dão uma tarefa para você que você não cumpre, não é o direito deles chamar a sua atenção? Sim. Te peguei. Porque às vezes a gente... não, mas... Não. Missão dada. A missão precisa ser cumprida. A não ser que aconteça alguma coisa muito forte para não ser cumprida a missão. Então, se foi dada uma missão para você e foi orientado a fazer e você não fez, você é passivo de ser chamado a atenção e ter algumas sanções. Quais? Não sei. Isso aí é com você, com seus pais, porque é assim que funciona.
Viu que legal? Não foi diferente com o homem, não foi diferente com a mulher. Foi dada uma missão. Olha, façam isso, não façam aquilo. Cuidado com isso. Caminha por aqui, comam isso, não comam aquilo. Se fizer isso, vai acontecer aquilo. Se não fizer, não tá. É uma situação que foi colocada diante de um ser ou de seres, Adão e Eva, e que eles tinham consciência porque pensavam, raciocinavam, sabiam discernir, tinham discernimento. Então eles sabiam o que podia e o que não podia. E a partir do momento que desobedeceram às regras de Deus, à ordem de Deus, que descumpriram aquilo que Deus tinha determinado, o que acontece, são chamados a atenção. Como você, como filho, é chamado a atenção, às vezes tem a punição. Punição é uma palavra pesada que a gente não gosta, mas é isso mesmo. Eu, às vezes, falo, a maioria das vezes, eu falo consequência. Vem as consequências, mas elas vêm. Fato. Não tem como não ter consequência. Sabe por quê? Porque é na sua casa o primeiro lugar da sociedade aonde você aprende as boas maneiras, a cuidar, a saber que existem coisas que não podem ultrapassar o limite. Porque se você não aprende em casa e você tem que aprender na rua, você aprende da pior maneira possível, porque as pessoas da rua, para nos ensinar, não têm a mesma paciência que os seus pais têm. Por isso, a grande preocupação é direcionar você para o bem, para uma cidadã, para um cidadão do bem, para um homem, para uma mulher que estão sendo formados aí, para que lá na frente vocês continuem a desenvolver tudo aquilo que vocês aprenderem em casa. Ser uma pessoa de bem, de caráter, não trocar o certo pelo errado. Enfim, se esforçar o máximo que vocês podem para conseguir aquilo que vocês sonham hoje. Você viu? Então, quando nós somos você, eu também, quando nós somos chamados a atenção, que alguém fala para ele assim, eu tô rindo aqui porque eu lembrei de alguma situação de castigo, né? Se botar, fica no cantinho feio, tal, babá, essas coisas assim, se fala até com criança, enfim, né? E a gente precisa ser chamado a atenção e precisa ser disciplinado, até porque a correção é boa, que vai nos ensinar a não fazer de novo. Porque existem também aqueles casos que nós cometemos, que não é muito legal, que pode ser que seja inconscientemente. Portanto, somos alertados. Você fez, agora você já sabe, não faça de novo. Criança, quando coloca o dedo na tomada, lá no fio lava-choque, vai fazer de novo? Não, porque ela tem medo. Vai ficar com medo. Então ela não vai fazer mais. Né? Então é assim que é. E quando a gente percebe o que aconteceu lá no jardim, isso vai mostrar pra gente que nós temos uma linha traçada. E quando eu digo linha traçada, não é no sentido de determinismo, não é isso. É uma linha traçada de conduta, de aprendizado, que, como eu disse, vem desde que a gente é bebê e os nossos pais vêm nos direcionando a isso. Então a gente vai ali, ó. Imagina um trem. Trem pode sair da linha? Não. De vez em quando acontece um descarrilamento aí e tal, mas se o trem sai da linha, dá ruim. Ele invade tudo. E ele foi feito para andar ali. Então, quando a gente não anda de acordo com aquilo que a gente já sabe, até porque você no nono ano já sabe como deve se comportar, o negócio não dá bom, não. Adão e Eva agem desse jeito. Tinham a vida toda pela frente, como a gente diz. Não iam passar pela morte física, nem morte espiritual. E Deus falou assim, viva aí. Mas não façam isso.
interessante e que a gente quer viver uma vida boa, mas a gente não dá muita atenção, né, para as situações. Por que eu estou dizendo isso? Quando Deus chama a atenção de Adão e Eva pelo erro cometido, porque assim, Eva vai lá, a serpente se insinua para ela e troca, né, investe o que Deus disse, e Eva então vai se achar o máximo e vai comer. E ela, ao comer, ela vê que o fruto é bom, mas Deus não tinha dito que o fruto era ruim, ele só disse para não comer. Tem coisas que podem ser até boas à primeira vista, mas dá um trabalho danado. Mais na frente a gente vai falar sobre essas coisas aí. Mas voltando aqui, e ela aí dá para ele, come. Quando Deus chama a atenção dos dois, cada um inventa uma desculpa para a prestação de contas. Como se Deus desse uma nota de 100 para cada um e falasse assim, ó, cada um só pode gastar 50. E aí eles gastam, um gasta 55, outro gasta 65. E aí quando ele vai, cadê? Não, ela me induziu, eu gastei mais um pouco, né? Era um tênis só para comprar, eu comprei 2 pares, e era só 2 bermudas, eu comprei 3, 4, enfim. É ou não é? Sempre dá aquela vontade do a mais, só que o a mais estraga a massa do bolo. Põe fermento demais do bolo, não dá certo. Põe de menos, não dá certo. Tem que ser na quantia certa. Compra um número muito grande de tênis, não dá no seu pé. Compra um pequeno demais que também não dá, porque ou fica largo grande ou fica apertado pequeno. Tudo tem a sua medida. E aí começa o jogo de empurra lá no jardim. Eva vai dizer que foi a serpente. Adão vai dizer que ele não tem culpa e que foi a mulher. Olha que situação. E Deus, que não tinha nada a ver com a história, só vai chamar atenção e cobrar. Olha aí, ó. Então, presta bem atenção. Quando a gente vive uma vida que a gente acha que é melhor do que aquilo que foi determinado para nós, a gente pode cair do cavalo. Num português bem claro, a gente quebra a cara. É ou não é? Quando nós nos achamos, você se acha esperto demais, que você não tem mais nada a aprender sobre a vida, porque acontece, você não é assim, mas provavelmente você conhece pessoas que são assim. Não, porque eu sei tudo. Comigo não acontece. Aconteceu com fulano porque ele deu mole, aconteceu com ciclano porque ele é bobo, aconteceu com Beltrano porque ele é um vacilão. Opa! Mas olha só, você não é esperto demais, tem sempre alguém mais esperto do que você, eu não sou esperto demais, tem sempre alguém mais esperto do que eu. Por isso é preciso ouvir as pessoas que estão mais interessadas em nós. Humanamente falando, seu pai e sua mãe, e com certeza mais algumas outras pessoas. E você não pode abrir mão disso. Por quê? Porque às vezes a gente abre mão achando que a gente sabe tudo e que, tomara que não seja o seu caso, mas a gente pensa, os meus pais já estão velhos, sabe nada, o tempo deles era outro. Olha só, o tempo dele é outro, mas o tempo dele também é agora. Por isso você é chamado de filho. Você é filial, você não é a matriz. A matriz é o seu pai e a sua mãe. E a filial é você. Então, toda filial precisa prestar conta na matriz. Ou seja, você precisa prestar contas. Certo? Seus pais precisam, e isso é muito bom. Ruim seria o contrário, que você tem que dar contas. Isso é muito legal. Bom, e eu não estou dizendo de coisa adolescente, de ser rebeldezinho, de repente querer dialogar demais e não concordar. Eu não estou falando disso, não. Eu creio até que você tem liberdade para dialogar com seus pais. Eu concordava com tudo que a minha mãe falava? Não. Claro que não. Só que tinha um detalhe. Até dependendo do nível de diálogo que eu tinha, que não tinha muito naquela época, né? Couro comia, querido. Agora é mais diálogo. Que bom, graças a Deus, que apanhar não é bom.
Mas era assim. E outra, quando eu casei, fiz minha família, eu continuei respeitando meus pais, vim aqui vê-los. E se eu não viesse, eles cobravam que a gente não vinha, que eu não vinha. Quando eu era solteiro e completei minha maioridade, eu estou contando isso que eu acho que é legal, uma experiência para você. A minha mãe sabia onde eu estava e mais ou menos que horas eu chegava. E eu falo isso com muita tranquilidade, que se eu não tivesse feito, eu falava também que eu não fiz, errei, que você não deve fazer. Mas até quando eu completei a minha maioridade, já trabalhava, mas ainda era solteiro, morava na casa, eu falava, ó, eu tô ali, eu vou ali. Se eu não chegar a tal hora, não fica preocupado que eu tô na casa de fulano. E naquela época eu não tinha celular, né? Tinha não, muito mal esse telefone de casa, que era um cara beça de linha, aquelas coisas antigas que hoje já nem existe mais, é relíquia. Mas eu sempre tive essa preocupação de avisar. Porque avisando minha mãe, meu pai naturalmente saberia. Então é esse negócio aí. Porque é assim, é se comportando dentro de um padrão que nós aprendemos, que você aprendeu e está aprendendo, que a vida vai fazer sentido. Que levar a vida de qualquer jeito não resolve. Senão a gente vai ficar cantando a música do pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. A música pode ser até interessante, o jeito, o ritmo, você pode até gostar, não sei qual é o seu ritmo de música, mas que não leva a nada, deixa a vida levar você. Você tem que ser você, você tem que ter um padrão de qualidade, lembra? Padrão de qualidade? Pois é, porque todos os ensinamentos recebidos são válidos, todos. Principalmente vindo das pessoas que mais se preocupam com você, seus responsáveis. Só que os ouvidos precisam estar bem abertos, sem cera nenhuma. A mente precisa estar atenta para que você não só ouça, mas dê atenção. Porque senão você faz aquele sentido ouvido de mercador, leva essa coisa, como eu disse, na flauta, entra no ouvido e sai no outro. Mas precisa entrar e ficar. Entrou, cérebro, e aí você, é isso aí. Entendeu? A Bíblia diz assim, qual é o pai que, por pior que seja, vai dar pedra ao invés de pão? Não vai. E a Bíblia está assim, por pior que seja. E eu sei que não é isso que acontece aí. Por que eu sei que não é isso que acontece na sua casa? Porque só pelo fato... Primeiro que eu convivo com você 2 dias na semana, o ano todo. Alunos aí que são meus alunos desde que eu cheguei no Colégio Batista. Porque o simples fato, que não é tão simples, entre aspas, de todo investimento e que não é barato, que os seus pais, e agora eu não estou só falando de colégio, estou falando no geral, fazem você, querido, é uma coisa de louco. Vamos deixar o colégio um pouco de lado, vamos pensar aqui. Bom, você tem aí 9º ano, qual a faixa etária que você está? 11, 12, 13, né? Por aí? Pois é, vamos lá. Bom, você já viveu isso tudo. Brincadeira, muito pouco. Mas você já está aí com essa faixa etária, na cidade. Pensa as alimentações que você teve. Pensa nos remédios, nas fraldas, na educação, na comida, no alimento, no passeio, nas roupas. Então, assim, desde que a gente nasce, há todo o investimento dos nossos pais em nós. E eles dão o melhor que eles podem dar. E abro um parênteses aqui, às vezes a gente reclama de barriga cheia. Às vezes não. Nós sempre reclamamos como filho de barriga cheia. Porque o pouco, entre aspas, que a gente tem, não podemos esquecer que tem gente que não tem nada. Ou só tem um. Eu duvido que você tem só um par de calçado. Não tem. Duvido que você tem só uma calça jeans. Não tem. Duvido que você tem só uma bermuda, um chinelo. Ou seja, eu duvido que você coma só arroz com feijão. Não, não come. Então, assim, é todo investimento e o melhor que os pais podem
exatamente para fazer com que você cresça, desenvolva de forma saudável, para que a sua vida seja a melhor possível. E quando você chega nessa época de estudar, rapaz, negócio se cresce muito o investimento. E alguns, além de estudar, fazem cursos. Olha isso. E eu já disse para vocês, aí eu coloco até no quadro lá uma estimativa rápida, calculando na minha cabeça lá uns valores, né? E que eu vejo que a maioria absoluta, 98% dos alunos não tem noção do investimento que é feito em vocês. E eu falo, vocês têm noção disso? Ah, não, tem não. Sabe quanto custa? Vem a conta de luz da sua casa? Não, não sei não. Sabe o telefone, a internet? Não, não sei não. Vocês só usam. Mas, né, é assim. Mas é preciso se preocupar já com isso. Então, esse investimento todo é para que vocês cresçam, continuem crescendo, se desenvolvendo, para que a vida de vocês se desenvolva de uma forma aonde vocês vão depois seguir sozinhos, né? Quando forem maiores, estiverem livres, constituir família, tiver um trabalho, casa, essas coisas todas, vocês já conhecem, né? Ter uma vida com qualidade. Mas isso tudo passa necessariamente, vou repetir, tudo isso passa obrigatoriamente, necessariamente, pela primeira comunidade em que você vive, a primeira sociedade, que é a família. Sim. Por isso, um aviso para você que pode ser um conselho para você. Trate muito bem o seu pai e a sua mãe. Muitas vezes você não vai entender, mas quem disse que você tem que entender? Você só tem que gravar na mente, botar e falar assim, isso é pro meu bem. Porque mesmo quando você não entende, mas os seus pais querem o seu bem. Pode parecer alguma coisa estranha para nós, porque filhos, né? Filhos são assim mesmo. Eu não fui diferente de vocês. Tive infância, graças a Deus. Mas, né, é assim que funciona. Então valorize a sua vida muito. Não queira ser mais do que você é, no momento. Esse crescimento se dá, né, de forma paulatina, gradativamente. E não viva a vida, né, de qualquer maneira, achando que você é imune às situações. Você não é, eu também não. E vale aqui mais um conselho, mais uma orientação da Bíblia. Por isso que eu falo, repetindo, respeitando a sua religião, mas você deveria, independente se tem ou não, depende se nem tem, mas dá uma lidinha. Existem coisas, frases, textos na Bíblia que são assim fantásticos para que a gente seja melhor direcionado, juntamente com a direção que nós recebemos dos nossos pais. Tem outro livro lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 30, eu acho que eu já li para vocês, mas se já li, vou ler de novo. Nunca é demais. Deuteronômio, no capítulo 30, o versículo 19. 30, 19 diz assim, ó, Deus fala lá para um povo e diz para nós também: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Escolham a vida. Escolham a vida. Escolham ser feliz, mas escolham viver e viver bem. Tchauzinho, valeu, até a próxima.